Tô meio assim hoje, viu, gente? Tô meio assim. Vinha vindo, o Senhor começou a falar algo para mim mesmo, né? Eu acredito que fosse para minha vida. Na moto, falei, ai meu Deus, esse capacete já tá uma beleza. O vidro já... né, Sérgio? O vidro já tá todo embaçado, tá todo riscado, ainda vou chorar. Eu falei, ainda vou chorar, é melhor eu chegar inteira na igreja, né? Amém. Queridos, deixa eu pôr aqui, senão fica feio, né? O papel aqui, né, Wesley? Hoje nós vamos subir um pouquinho, amém? Então, você fique em espírito de oração, porque às vezes você vai ouvir coisas que você não tinha ouvido antes, ou se você tinha ouvido antes, era de uma forma um pouco mais superficial, né? E daí quando a gente começa a entrar, às vezes dá um impacto na nossa alma, né? A verdade é essa. Eu também sinto. Mas depois o Espírito vai convencendo, enfim. Mas hoje nós vamos falar, nessa primeira aula, nós vamos falar sobre os 3 julgamentos. Você sabia que vão haver 3 julgamentos? Às vezes nós pensamos, né, e esse é um dos motivos de muita confusão, que todo mundo vai ser julgado junto, da mesma forma, crente com ímpio, enfim, vai ser todo mundo julgado da mesma forma. E tem aqueles que nem sabem que vai ter julgamento, né? Não é? E talvez seja por isso que vivam uma vida tão dissoluta, né? Quer dizer, uma vida de qualquer jeito, de qualquer maneira, porque não sabe que haverá julgamento. Mas a Bíblia diz que haverão 3 julgamentos. Então, hoje eu vou falar resumidamente sobre os 3 julgamentos nessa primeira aula. E na segunda aula, eu espero que dê tempo, eu me programei para isso. Na segunda aula, eu vou falar sobre o tribunal de Cristo, que é o que tem a ver conosco. Amém, queridos? Né? Então, eu vou entrar, não sei se eu consigo falar do tribunal de Cristo na segunda aula por completo, mas eu sei que pelo menos eu consigo entrar na segunda aula. Então, nós vamos falar de 3 julgamentos. O dos crentes, nosso, amém? Que é o tribunal de Cristo. O das nações, que esse, depois nós vamos ter uma aula para falar só dele, mas eu vou dar a introdução para você entender do que a gente está falando. E o do grande trono branco, que é o julgamento dos ímpios. Então tem uma divisão, né? Então são 3 julgamentos. Eu não sei em qual aula, né? Mas nós também vamos falar sobre as voltas de Jesus, né? Que às vezes a pessoa pensa que só tem uma, na verdade não é assim. Então, depois nós vamos falar sobre isso, né? Eu estou tentando separar por assuntos e por tópicos, porque são muitas informações, queridos, assim, é bem complexo, né? Então, eu estou tentando separar, eu acho que eu estou conseguindo. Mas então, eu quero falar sobre os 3 julgamentos. Eu quero que você abra em 2 Coríntios, capítulo 5. Segunda Coríntios 5. Deixa eu abrir a minha referência aqui. É tanto livro, caderno, apostila. Ok. 2 Coríntios 5, verso 10. Diz assim: pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba
segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Então, esse primeiro tribunal, que é o tribunal de Cristo, é o tribunal que diz respeito a nós. Então, a palavra do Senhor diz que um dia, todos nós crentes, vamos estar diante do Senhor e nós vamos prestar contas de tudo o que nós fizemos através do corpo de Cristo. Então, eu vou dar uma explanação e depois a gente volta aqui, mas você sabe que hoje, né, infelizmente, muitos homens de Deus, muitas mulheres de Deus, muitos ministérios, na maioria das vezes, servem mais como vasos de desonra do que vasos de honra, não é verdade? Infelizmente, né? Existem ministérios assim? Existem, né? Existem pastores assim, pastoras assim? Existem. Existem crentes assim? Existem. Eu não estou separando pastor de crente, não. Estou falando de sem um cargo, né, queridos? É isso que eu quero dizer. Mas existem, né? Quem aqui nunca ouviu falar, se for para ser crente desse jeito, igual fulano, igual Beltrano, eu prefiro não ser. Alguém aqui já ouviu? Não é? Nós fomos levar o teclado para arrumar, o pastor foi levar e na hora de buscar, eu fui buscar junto, porque a gente tinha que chegar até às 6 horas da tarde, de carro não ia dar, aí vou eu, né, que eu sou, né, sou assistente, né, queridos? Aí vou eu para trazer na moto o teclado no colo. E fui, né? Aí nós fomos, e daí nós chegamos lá, o rapaz nos atendeu muito bem, tal, o pastor conversou, tal. Eu não sei que assunto que saiu, sei lá. Eu não sei porque eu estava falando com algumas pessoas no WhatsApp e eles estavam resolvendo. Mas me chamou a atenção quando o pastor falou, porque quando a gente lida com as coisas de Deus, a gente tem que ter muito cuidado. Ah, eu lembrei. Acho que é por causa do que ele deu cheque, né? Porque dividiu o pagamento. Então, deu cheque e o pastor falou, está tudo aqui, mas é tudo certinho, aquela coisa, né? Tal. E ele falou, porque quando a gente lida com as coisas de Deus, a gente tem que ser muito cuidadoso, porque não é só o nosso nome, né? É o nome de Deus. E daí aquele homem fez, a hora que ele fez eu falei, ai meu Deus. Ele falou, mas não é bem assim que acontece, né, pastor? Não é com todo mundo. E daí falou do monte de pastor, que não sei o quê, que aconteceu não sei o quê, que não aconteceu não sei o quê. E eu fiquei pensando, falei, difícil, né, queridos? Difícil, né? Porque enquanto um povo está se movendo para pregar o evangelho, para mostrar, né, quem é Cristo através do corpo, é para isso que a igreja serve, amém, queridos? Jesus é a cabeça, nós somos o corpo de Cristo, então nós vamos andar, Jesus vai andar nessa terra através de nós. Jesus vai se mover nessa terra através de nós, vai curar, vai salvar, vai restaurar, vai socorrer através de nós. Jesus vai falar através de nós, porque nós somos o corpo. E eu fiquei ouvindo aquele homem falar, eu falei, poxa vida, né? Que triste, né? Você sabe que quando nós fomos, não essa igreja, mas quando a gente estava na igreja menor aqui do lado, na esquina, e nós fomos em uma imobiliária, e assim, e eles pediram um monte de coisa, um monte de documento, um monte de coisa. E daí, depois que eles viram que a gente apresentou tudo e estava tudo certinho, aí o rapaz da imobiliária falou assim, sabe por quê, pastor? O que a gente mais tem aqui é problema com a igreja que não paga. Então, às vezes, assim, isso, né, chateia, revolta, entristece, né? Eu não sei você, eu fico muito entristecido, muito entristecido. Eu acredito que você também, né? E às vezes a gente fica falando assim, gente, né? E como que vai ser isso? Porque nós não podemos julgar, amém, queridos? Nós não podemos. Nós não somos cegos,
nós estamos vendo o que está acontecendo, né? Ninguém é cego, ninguém é bobo, nós estamos vendo o que está acontecendo em muitos lugares, com muitas pessoas, com muitos ministérios, mas nós não podemos julgar. A palavra do Senhor, não sei se a gente vai ler esse texto hoje, se vai dar tempo, a gente vai lê-lo, mas eu não sei se vai ser hoje, mas o Senhor diz que em um momento, que é para deixar crescer o joio e o trigo. Nós já falamos aqui sobre isso, né? O joio e o trigo, eles são praticamente idênticos. Eles vão diferir em algumas coisas. E uma delas, né, levando para o lado mais espiritual, né, uma delas é que quando o vento bate, o trigo se dobra, mas o joio fica assim, ó, em pé. Né? Então, o Senhor diz que não é para nós... para nós vermos que está crescendo o joio e o trigo juntos, mas nós não podemos arrancar. Amém, queridos? Nós não podemos arrancar. Né? Teve uma situação no Face, né? Que uma pessoa me criticou porque eu não fico falando um monte de coisa de pastor e de igreja. Você acredita? Então, a pessoa tem o hábito e ela me criticou porque eu não faço. Eu falei, mas será que eu vou ter que dar uma aula para esse camarada? Explicar que eu não faço porque não me cabe? Não me cabe, queridos. Não é que que eu concorde, que eu acho que está certo. Não é isso. Mas existe um tribunal de Cristo. Te garanto que não sou eu que vou julgar, é você que vai julgar? Não somos nós. Não somos nós que vamos julgar. O Senhor disse que é para deixar que na hora certa Ele vem para a ceifa. E daí Ele vai separar o que é trigo, o que é joio, Ele vai separar. E às vezes, né, aproveitando para falar sobre isso, às vezes, queridos, nós levamos os crentes que estão agindo mal, porque tem um monte de crente que age mal, mas deixa eu falar para você, tem um monte de crente que age bem. Amém? Um monte. Mas às vezes nós pegamos os crentes que agem mal e colocamos para o mundo, a gente se assenta na roda dos escarnecedores para falar do nosso povo. A gente não pode agir assim, porque reino dividido não subsiste. Ai, mas o cara é picareta, mas o Senhor vai dar um jeito nele. Ah, mas por que o cara faz isso? Mas é o Senhor que vai fazer. Para quem não sabia, existe um tribunal de Cristo, queridos. Existe. Nós temos que ter fé, amém? Eu creio que o Senhor é fiel e justo, e Ele vai julgar do jeito que tem que julgar. Então, o tribunal de Cristo é para os crentes. Vai ser julgado a nossa vida particular, que depois nós vamos falar sobre isso quando a gente for explanar melhor. Vai ser julgada a nossa vida particular. Você sabe que a palavra do Senhor diz, né? Às vezes a gente fala de palavrão, eu sei que isso não é comum no nosso meio, né? Um ou outro irmão, assim, às vezes, né? Pá. Né? Mas não é comum no nosso meio, graças a Deus, né? Mas você sabe que a palavra do Senhor fala sobre palavras torpes. Palavras torpes são aquelas palavras que não são palavrão, mas elas, sabe quando não cai bem? Sabe quando não combina para sair da sua boca? Sabe quando é falado e o negócio não parece boca de crente? Não é palavrão. Vocês estão entendendo? Mas não parece boca de crente. Soa estranho. Até para quem fala, sabia? Até para quem fala. É que a pessoa está na carne mesmo, daí ela já fala, ela finge que não está nem aí, mas até para quem fala, porque o Espírito, ele constrange. Então a palavra do Senhor diz que nós não podemos falar palavras torpes, e nós vamos dar conta, ai queridos, né, para quem fala muito como eu falo, ai Senhor, que nós vamos dar conta de toda palavra frívola que sair da nossa boca. Sabe o que é palavra? É palavra à toa. Sabe palavra que você deveria... O que, Serjão? Desnecessária. Sabe quando você poderia falar outra coisa? Você deveria falar outra coisa, mas você está falando
Sabe? O Senhor falou que nós vamos prestar conta, queridos. Você já pensou que vergonha? Eu estou falando de todos nós, de mim também, amém? Você já pensou que vergonha? Então, às vezes a gente vive a nossa vida parecendo que a gente pode, né, viver de... Queridos, nós estamos livres da escravidão, nós não somos servos do pecado, mas nós somos servos do Senhor. Nós temos um Senhor, nós temos que prestar conta. E a palavra do Senhor diz que naquele dia, no dia do tribunal de Cristo, nós vamos estar bem diante do Senhor. E se o Senhor vai pedir conta das palavras torpes, se o Senhor vai pedir contas das palavras frívolas, você imagina do resto. Então, às vezes, nós perdemos tempo em julgar situações e coisas que não nos cabe, queridos. Isso não é para nós. Às vezes, nós nos juntamos ao mundo para falar do nosso povo. Queridos, nós não podemos. Nós não podemos. E daí aquele negócio pega fogo, né? E daí é muita gente que não sabe nada, queridos, não sabe nada, falando um monte de coisa, como que soubesse, e daí já faz uma confusão na cabeça do povo, aí fica aquela bagunça. Eu quero dizer para você, você fique em paz, porque todo mundo que se move através do corpo de Cristo, né? Levando o nome de cristão, né? E age de forma indevida, o Senhor vai julgar. Quem age de forma indevida e de quem age de forma devida, amém, queridos? Porque o Senhor falou mal ou bem, né? Das duas formas. Então, para os que agiram bem, recompensa. Para os que agiram mal, agora você segura o seu coração. Castigo. Castigo, pastora. Eu que sou salvo pela graça. Eu amo essa música. Eu que sou salvo pela graça, castigo. Eu que sou crente, castigo. Castigo, querido. Castigo. E daí a gente vai falar. E o castigo não tem nada a ver com a perda da salvação. Amém? Castigo é castigo, disciplina é disciplina, perda de salvação é outra coisa. Né? Nós já falamos, né, lá atrás, mas então hoje a gente vai um pouco mais profundo. Bom, então... o primeiro julgamento é esse, o tribunal de Cristo. Depois nós vamos ter o julgamento das nações. Deixa eu pegar minha referência aqui. Eu sei que nós vamos ler alguns versículos e talvez fique um pouco complicado de entender, mas o nosso foco hoje não é esse, tá? Então depois, quando nós falarmos só disso, só do Tribunal das Nações, daí a gente vai ser mais explícito. Mas vou pegar uns textos para você. Então, Apocalipse 16. Apocalipse 16, verso 12. Então, aqui sabe, né? Apocalipse, as últimas trombetas, as últimas pragas, né? O Apocalipse é bem complexo, né? Não é um estudo do Apocalipse que nós estamos fazendo, mas eu quero que você repare o que a palavra do Senhor está falando sobre as nações, tá? Então, Apocalipse 16, verso 12. O sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou-se, para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. Então vi 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs, saírem da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta. São espíritos de demônios que operam sinais e vão ao encontro dos reis de todo o mundo, a fim de congregá-los para a batalha naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eis que venham como um ladrão, bem-aventurado que vigia e guarda suas vestes, para não andar nu, e não se veja sua vergonha. Então
congregaram os reis no lugar em que hebraico se chama Armagedon. Então, eu acredito que vocês já ouviram falar, né? Que vai haver uma guerra. Alguns creem que é até a Terceira Guerra Mundial, né? Então, essa guerra do Armagedon tem a ver com os cristãos. Amém, queridos? Então, o tribunal das nações é quando as nações serão julgadas de como eles trataram os judeus e os cristãos da terra. Esse vai ser o julgamento, porque você sabe, né, queridos, assim, outro dia até coloquei lá, né, lá no Face, né, que a gente sabe que alcança muitas pessoas. Às vezes fala de perseguição aqui, perseguição ali, mas existe um tipo de perseguição que sempre existiu e as pessoas vão aceitando essa perseguição. Então você sabe todo o massacre que já aconteceu com os judeus, você sabe, não sabe? Você sabe que é o Holocausto, né? Não dá nem para acreditar, né? E agora a gente não está vendo nada de muito diferente na Síria. Eu sei que você está louco para falar da Síria, tá? Eu sei. Acalma-te, tá? Então, o massacre contra os judeus, você sabe que Israel, se eu não me engano, foi destruída mais de 17 vezes. O povo judeu foi perseguido sempre, sempre. E nos últimos tempos será novamente. E os cristãos, que você sabe, meu pai é italiano, vocês sabem. E tem o Coliseu, na Itália, né, que é o símbolo que muita gente vai e visita e tal. E meu pai fala, aquilo é um circo de horror. Porque você sabe que os cristãos eram levados vivos para lá para ser comidos pelos leões. Vocês sabem disso. Então, essa perseguição, né, que se estende desde que existe o mundo cristão, ela vai se estreitar e ela vai piorar. Então, glória a Deus, queridos, que você está aqui nessa manhã, porque você vai sendo preparado, a sua mente vai sendo preparada, a sua convicção em Cristo vai sendo preparada e você vai ensinando os teus filhos. Porque você sabe que se nós participarmos de alguma perseguição, nós não podemos negar o Senhor Jesus. Você sabe disso? Vocês sabem disso? Nós não podemos negar, queridos. Nós não podemos negar. E nós temos que ensinar nossos filhos, que é a parte mais difícil, né? Muito difícil para nós que somos pais, né? Ensinar de um jeito para que eles não fiquem impactados com horror, não fiquem assustados, não fiquem... Eu acho que se eu falo um negócio desse para a Esther com todas as letras, ela fica acho que 15 dias sem dormir. Eu tenho que tomar cuidado do jeito que eu falo, né? Mas nós precisamos prepará-los. Eu tenho orado ao Senhor. Esse ano não tanto, mas o ano passado foi um ano que eu orei o ano inteiro ao Senhor. Senhor, me ensina a preparar os meus filhos se eles pegarem o tempo de perseguição. Você sabe, a gente vai assinar uma revista de missões que chama Portas Abertas e a gente vai deixar aqui para quem quiser ler. O que eu vou contar parece historinha, mas não é. Você sabe que a igreja da China é a igreja perseguida. Você sabe disso. Eles têm que se encontrar secretamente, eles leem a Bíblia secretamente. Já falei aqui, eu tenho uma página da Bíblia, a Rose tem outra, o Daniel tem outra. E a gente troca as páginas para ler, porque quem é que pode ter isso em casa? Uma Bíblia em casa? Não pode ter, né? E então eles entram nas casas, quando eles entram nas casas e os crentes estão reunidos, eles matam mesmo, né? Se estiver ceando, né, já teve relatos, né, de quem estava ceando, e se a pessoa não negasse a Jesus, eles tinham que ceiar com urina, que é para, né, para acabar com a pessoa, né? E esse caso que eu vou falar para você, é quase certeza que foi na China, tá? Depois eu confirmo certinho para você, mas é quase certeza que foi na China. Eles fizeram uma vala e colocaram o pai, a mãe e as duas crianças, que eu não lembro se é menino ou menina. Quem conhece essa história? E colocaram as duas crianças ali. E daí eles começaram a jogar terra para enterrar eles vivos, e eles tinham que negar a Jesus. Negar a Jesus. E começaram a enterrar. Então você
que é pai e mãe, você está em pé e você está vendo quem que vai cobrir primeiro? As crianças, né? E daí, quando já estava quase cobrindo um dos filhos, que eu não me lembro se era um menino ou uma menina, a mãe começou a dar vestígios de quem ia negar. A mãe começou a ficar louca, né, queridos? E daí a criança falou para a mãe: mãe, não negue a Jesus. Tá tudo bem, mãe. Né, Andréia? Fácil, né, Andréia? Não negue a Jesus. Então, nós precisamos nos preparar para isso, queridos, porque às vezes nós não estamos preparados. Porque você sabe que no mundo cristão, muitos crentes negam a Jesus por muito menos. Muito menos. Você imagina diante da perseguição. Bom, eu não era para falar sobre isso, mas enfim, só para, né? Só para... Então, nas nações... Ah, eu lembrei porque eu estava falando. Então, as nações, elas nos perseguem, elas vão nos perseguir e vai piorar, queridos. Vai piorar. Por isso que nós temos falado, nós temos alertado, vai piorar. Então, o julgamento das nações será o julgamento, graças a Deus por isso, né? É que eu falei para o pastor Marinho, eu falei, poxa vida, né? Nesse dia, eu acredito que nós vamos estar tão na estatura do varão perfeito que a gente não vai poder nem ficar feliz com o julgamento, né? Porque senão a gente ia gostar, tá vendo? Bem que mereceu, né? Mas eu acho que eu creio que o nosso coração não vai ser esse, né? De alegria de ver o julgamento das nações. Eu acredito que não. Mas vai haver o julgamento das nações. Então, mais outros 2 textos, só para você ter aí, depois você poder estudar melhor, né? É Apocalipse, nós lemos o 16, é Apocalipse 19. Apocalipse 19, 11. Cadê? Aqui. Viu o céu aberto e apareceu um cavalo branco, o seu cavaleiro chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. E os seus olhos eram como chamas de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas. Ele tinha um nome escrito que ninguém sabia, senão ele mesmo. Estava vestido com um manto salpicado de sangue, e o nome pelo qual era chamado era o Verbo de Deus. Ai, gente. Ai, meu Deus. Seguiam-no os exércitos que estão no céu, em cavalos brancos, vestidos de linho fino, branco e puro. Na sua boca saiu uma espada afiada para ferir com ele as nações. Ele as regerá com vara de ferro. Ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho no furor da ira do Deus Todo-Poderoso. No manto sobre a sua cuxa tem escrito o nome, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Então vi um anjo em pé no sol, o qual clamou com grande voz a todas as aves que voam pelo meio do céu: vinde e ajuntai-vos para a ceia do grande Deus, para comerdes carnes de reis, carnes de poderosos, carnes de cavalos e de seus cavaleiros, carnes de todos os homens, livres e escravos, pequenos e grandes. E vi a besta e os reis da terra e os seus exércitos reunidos para guerrearem com aquele que estava montado no cavalo e seu exército. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dele fizeram os sinais com que enganou, e o que receberam o sinal da besta, e os que adoravam a sua imagem. Estes 2 foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. Queridos, eu quero que nesse primeiro momento você guarde isso. Lago de fogo que arde com enxofre. Os demais foram mortos pela espada que saía da boca do cavaleiro, e todas as aves se fartaram de suas carnes. Então, está dizendo que haverá um julgamento, aqui no caso já é o veredito, né? Mas haverá um julgamento das nações. Agora, o último texto, eu queria que você fosse em Mateus 25.
31. Assunto tenso, né, queridos? É tenso, né? Eu sei, eu também acho. Também acho. Mateus 25, 31. Quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Todas as nações se reunirão diante dele, e ele apartará um dos outros, como o pastor aparta os bodes das ovelhas. Então, queridos, você está vendo, ele não está falando que uns são bodes e outros são ovelhas. Não é isso que está falando. Ele disse que essas nações estarão diante dele e ele vai separar essas nações. Como, de igual modo, da mesma forma que um pastor aparta ovelhas de bodes. Então, às vezes, a pessoa acha que esse texto está falando de ovelhas e bodes. Não, ele está só fazendo uma comparação. Você pode ler aí de novo para você achar que se eu estou falando o que não é. Então, ele está dando um exemplo, que naquele dia ele vai separar as nações. Como quem separa bodes de ovelhas. Daqueles que vão... E essa separação é os que deixa eu dar um exemplo. Você sabe, é que eu não lembro o ano. Você sabe que... Poxa vida. Teve um ano aí que tinha um julgamento em relação a Israel. Eu acredito que se podia ser... Puxa, não queria falar sem saber. Bom, só sei que o Brasil votou a favor de Israel. Glória a Deus. Só que agora teve, nessa época aí do Lula, né, Sérgio que gosta disso, nessa época aí, Lula, Dilma, da Dilma, né? E tal, o Brasil votou contra Israel. O que a palavra diz dos judeus, queridos? Quem te abençoar, será abençoado. Quem te amaldiçoar, será amaldiçoado. Depois eu pego, que eu não ia falar isso, não peguei as datas, mas depois eu vejo certinho para você. Mas então haverá essa separação das nações que trataram Israel de uma forma e os cristãos, né, que trataram os judeus e os cristãos. Por que você acha que os Estados Unidos é tão abençoado? Ele é o maior defensor de Israel, pelo menos até agora, né? Que eu nem vou... Bom, deixa para lá. Bom, deixa, senão é muita coisa. Vamos continuar aqui no texto. 34. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos do meu Pai, possuir por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Pois tive fome, me deste de comer, tive sede, me deste de beber, era forasteiro e me hospedastes. Aqui já entrou em nós, né? Mas eu vou terminar de ler, porque isso serve para nós mesmo. Estava nu e me vestiste, estive enfermo e me visitastes, preso e fostes me ver. Então perguntarão os justos, amém, queridos? Agora está falando para nós, os justos. Então perguntarão os justos: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiros e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e fomos ver-te? Ao que lhe responderá o rei: em verdade vos digo que quando fizestes a um desses pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então dirás também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Bom, eu não vou ler isso tudo, porque a gente entrou em outro assunto. Mas só para a gente falar aqui a partir dos justos, né? A partir do verso 37, que antes disso estava falando das nações, mas para falar dos justos. Queridos, eu sei que é muito pouco. Eu sei que é muito pouco. Por isso que nós começamos esse projeto social na igreja, que, aliás, amanhã as assistentes estão aqui às 8 horas. Amém, queridos? Eu sei que é muito pouco, mas você sabe que o texto que tem na minha caixa lá de quilos de amor na minha casa é esse texto. Exatamente esse texto. Quando nós tivemos fome,
quando o Senhor teve fome e nós te demos o de comer, o que comer? E o Senhor fala, quando você dá para qualquer um desses pequeninos. Então, queridos, eu quero dizer para você que quando você separa os seus quilos de amor, é isso que você está fazendo. É dentro desse texto que você está. E não é triste quando a gente vê a igreja do Senhor não se importando com isso? Não é triste? Embora a gente fale, embora isso... Queridos, 1 quilo de alimento não faz diferença para ninguém. Nem para quem não tem. Não é verdade? Não faz diferença para ninguém, mas tem pessoas que não trazem. Eu fico pensando assim, o que passa na cabeça da pessoa? Tem pessoas que não trazem. Nós estamos falando que nós sustentamos, queridos, nós sustentamos, nós, não eu, nós, a igreja do Senhor, o Senhor que se move através das nossas mãos, amém? Nós sustentamos famílias, eu não sei quantas famílias, 11 famílias ou diminuiu? 11? Queridos, nós sustentamos 11 famílias que não têm o que comer. Isso é maravilhoso, não é maravilhoso? Na verdade, eu não queria sustentar 11, eu queria sustentar 1000. É isso que eu queria, de preferência que não fosse da igreja, queria sustentar fora, né? Porque os da igreja, o nosso desejo é que eles não precisem, né? Tanto é que já não são mais as mesmas pessoas, né, Dona Zita? Uma ou outra só, né? Mas muitas pessoas que pegavam cesta já não pegam mais. Glória a Deus por isso, a intenção é essa, porque a gente sabe que o Senhor está mudando a vida dessas pessoas. Mas, queridos, às vezes uma dificuldade, às vezes o líder da célula tem que ficar falando, traz o tal, quer que eu coloque de novo, traz não sei o quê, queridos, um cesto, um quilo de alimento. E eu estou falando isso, queridos, veja, eu estou falando isso como ensinamento, amém? Diante do Senhor, porque eu vou falar como funciona o reino de Deus. Quando não faz a sua parte, o outro vai e faz a parte de 2. Não é assim? É assim que funciona. É a mesma coisa com dízimos e ofertas. Quando não dá, o outro vai dar. O Senhor traz... É o Senhor que sustenta. Amém, queridos? É o Senhor que sustenta. Então, o problema não é esse. Quando nós falamos isso, o problema não é esse. Nós não estamos falando da parte de Deus. A parte de Deus não tem problema. Se alguém da Casa de Milagres não traz, o outro dobra, né? Outro dia eu estava lá na minha Casa de Milagres, falando, pessoal, não esquece de trazer, e não sei o quê. Aí você vê outro falando, pastora, está faltando alguma coisa? Pode falar que eu levo. Eu sei que tem gente que traz, eu mesma dou. Se estiver faltando, eu mesma completo. Mas não é a parte de Deus, amém, queridos? É a nossa parte. A nossa preocupação como pastores é que as ovelhas não façam o que tem que fazer, como diz a palavra do Senhor. Como que nós podemos perder a oportunidade do Senhor falar isso para nós? Quando eu tive fome, você me deu de comer. Não é? Isso para todas as outras coisas. Você sabe que esse ano a gente vai começar com capelania nos hospitais. Esse ano, em nome de Jesus, a gente vai conseguir se enquadrar em tudo aqui. Porque a gente tem que fazer o que a palavra do Senhor manda. Então, queridos, Então, aproveitando, né, para falar para você que é da nossa igreja, eu sei que outras pessoas estão assistindo isso, mas para você que é da nossa igreja, quando você for separar o seu quilo de amor, separe com amor. A Bíblia diz que tudo que nós fazemos, nós temos que fazer como que para o Senhor. É para Ele, queridos. Nós temos que aproveitar a oportunidade. A oportunidade que o Senhor... Eu não sei se eu estou conseguindo me explicar. A oportunidade que o Senhor está dando de nós sermos abençoados. Porque a pessoa que precisa, ela vai ser abençoada de qualquer jeito. Porque se não for através da nossa mão, vai ser através de outra mão. Amém? Você está entendendo? A oportunidade de ser abençoada é nossa. É nossa oportunidade. É como se o Senhor falasse, eu vou dar um mole para você. Bom, então, o Tribunal das Nações, que depois a gente vai discorrer isso bem explicadinho, porque eu sei que é um assunto novo e complexo. Não é muito complexo não, mas depois a gente vai ler outros textos e tal, eu vou explicar um pouco melhor. Agora,
O trono branco. Trono branco. Todos sabem do trono branco, né? Abra lá em Apocalipse 20. Tem uma música do trono branco, que aliás chama Trono Branco. Tão linda, queridos, mas é tão pentecostal. Eu não sei se vocês vão gostar muito. Eu gosto, né? Eu gosto de umas músicas bem pentecostais, né? Mas é uma música linda. Depois eu passo lá no grupo da igreja. Então, olha só, queridos. É Apocalipse 20, verso 11. Não sei qual que é o subtítulo aí na sua Bíblia, mas aqui na minha está o juízo final. O juízo final é o último julgamento. Amém, queridos? Tem o julgamento do tribunal de Cristo, que é o primeiro, porque é para os crentes vencedores, né? Os que vão reinar ou não. É o primeiro, depois o das nações, e esse é o julgamento final. Então, esse é o julgamento. Você vai ver falando de outras coisas, mas na verdade está falando dos ímpios. Aqui está falando dos ímpios. Então, Apocalipse 11, 20, verso 11, diz assim: Eu vi um grande trono branco e que estava sentado sobre ele. Da presença dele fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Você vai ver que quando nós falarmos do julgamento dos crentes, a terra ainda não sumiu, amém, queridos? A terra ainda está aqui, existem pessoas ainda que vão herdar a terra, outras vão herdar o reino, a gente vai falar de tudo isso, mas aqui está dizendo que a terra e o céu já não existem mais. Você entende, então, que é uma outra dimensão, né? É numa outra dimensão, né? Bom, e não se achou lugar para eles. E viu os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono. E abriram-se livros. Abriram-se livros. Abriu-se outro livro, que é chamado da vida. Então, está dizendo que abriram-se livros, e abriu também um outro livro, que é chamado da vida. Os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o além deram os mortos que nele havia, e foram julgados, cada um segundo as suas obras. Então, a morte e o inferno, preste atenção nisso, queridos, porque esse julgamento do trono branco, nós não vamos explanar ele hoje. O que nós vamos explanar hoje na segunda aula é o tribunal de Cristo, mas eu quero que você guarde essas palavras aqui, tá bom? Então, a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Não é interessante? Às vezes a gente não acha que a morte, o inferno e o lago de fogo é tudo a mesma coisa? Não é. O Seol e o Hades, que depois eu vou falar, que um está no grego e outro está no hebraico e no grego, é uma coisa. O lago de fogo, que é o Geena, deixa eu ver se eu estou falando certo. Geena. O lago de fogo, que é o Geena, é outra coisa. O lago de fogo é o fim de tudo. A morte e o inferno não é o fim de tudo. O Seol não é o fim de tudo. Mas quando chegar o fim de tudo, a Bíblia diz que tanto a morte quanto o inferno vão ser jogados no lago de fogo. E esse sim é o fim. Essa sim é a segunda morte. Aí, próximo versículo, versículo 15. E todo aquele que não foi achado inscrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Tá tenso hoje, né? Tá tenso, né, queridos?
Mas é assim, eu estou falando para quem quer aprender. Amém, queridos? Eu não venho aqui num culto de domingo e falo isso, né? Você já pensou de que jeito que as pessoas vão sair da igreja? Embora não seja o nosso caso, amém? Porque o lago de fogo não é para nós, amém, queridos? Você está livre do lago de fogo, amém? Isso não é para nós, mas dá um aperto no coração, não dá? Então, você vê, nós não vamos falar detalhadamente sobre isso hoje, mas só para não ficar assim muito no ar e você for embora com muitos questionamentos. Vão se abrir livros, eles vão ser julgados pelas obras, vão ser julgados. E tem um outro livro, que é o livro da vida. Mas depois de todo esse julgamento, que é o julgamento dos ímpios, do trono branco é o julgamento dos ímpios, né? Depois de todo esse julgamento de obras, quem não tiver com o nome no livro da vida, ele vai para o lago de fogo. Então, se você pensou aí que os ímpios vão ser julgados pelas obras e pode ser salvo, que às vezes a pessoa pensa isso, né? Não, se vai haver um julgamento, vão se abrir os livros e cada um vai ser julgado de acordo com as suas obras, então no final existe a possibilidade de serem salvos. Mas não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que eles vão ser julgados, mas se o nome não estiver no livro da vida, vão ser lançados no lago de fogo. Então, queridos, deixa eu ver o que eu posso resumir aqui. Vamos ler de novo, porque agora está explicado e daí fica mais claro. É poucos versículos. Então vi um grande trono branco e o que estava sentado sobre ele. Da presença dele fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se livros. Deixa eu falar esses mortos e pequenos. Existem duas teorias, tá? Existe a teoria que está falando de adulto e criança, que eu não creio nisso. Eu não creio que é disso que está falando. Eu creio que está falando de pessoas de renome. Eu creio nisso, tá? É isso? Não sei se é isso. Estou falando o que eu creio, tá bom? Então, tem pessoas que creem que quando fala grandes e pequenos, está falando de adultos e crianças, mas eu não creio nisso, mas existe quem crê, tá? Você pode até crer, se você quiser. E eu acredito que esses grandes e pequenos são pessoas de renomes, né? O que é pessoas de renome? Pessoas que são tão conhecidas, né? Que são, nossa, grandes, né? No mundo, né? Grandes. E pessoas que não são conhecidas, que são pessoas comuns, como nós somos, né? Então, e vi mortos grandes e pequenos que estavam diante do trono, e abriram-se livros. Abriu-se outro livro, um livro separado, hein, queridos? O livro onde seu nome está é um livro à parte. Chique, né? E abriu-se outro livro, que é o da vida. Os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Está falando que foi julgado. O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o além deram os mortos que nele havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. Eu sei que você quer falar sobre isso hoje, mas hoje não dá. Tá bom? Mas a gente vai falar, eu prometo que a gente vai falar. 14. Então a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E todo aquele que não foi achado inscrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Amém, queridos? Ficou claro para você? Então, se você tem alguma pergunta, sobre isso, não os assuntos que eu falei que a gente vai falar para frente. Alguma outra pergunta a gente vai falar agora, senão